Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um NetoCast Esportes ao vivo. Do meu lado aqui temos Hélio Sabino Júnior. Como é que tá, Leão? Boa noite, galera. Vamos com mais um NetoCast Esportes. Ciúfe, grande homem das porradarias aí. Como é que você tá? Tudo bem, tudo em paz, com frio? Chega mais aqui tá frio, tá? Aqui em São Paulo tá frio, exatamente. Falar nisso... Diretamente de Salvador, Bahia, temos lá o Manolo. Tudo bem, Manolo? Tudo bem, Neto. Boa noite, ouvintes, amigos do Neto Esporte. Estamos aqui para mais uma jornada com vocês. Um abraço a todos. O Pensador Louco estava conosco aqui, mas pelo jeito ele caiu, mas daqui a pouco ele está de volta. Assim que ele chegar, nós poderemos... Ele está aqui. Ele está aí? Está aqui. Então, tudo bem, Pensador, contigo? Ele saiu. Bom, vamos lá. Vamos tocar o barco. Hoje nós vamos ter a inversão de pauta, ou agora baseado no que o Pensador caiu, não vamos ter mais poder inverter a pauta, né? Certo? Pode inverter. Pode inverter. Fio que começa. Vamos ver. Aí, ele chegou, aí. Diretamente... Não, eu não tinha caído, cara. Eu tava aqui o tempo inteiro. Ué, então diretamente de Itajaí, Santa Catarina. Pensador Louco, tudo bem, Pensador? Tudo bem, cara. Tudo melhor agora que eu estava sendo sumariamente ignorado aqui. Minha presença estava sendo defecada, assim como se eu simplesmente não existisse. Mas agora que eu fui reconhecido, está tudo muito bem. É que você sumiu aqui pra gente, não sei o que aconteceu, cara. Não, eu tô falando. Mas beleza, vamos lá então. Vamos fazer então a inversão da ordem da pauta aqui. E vamos começar então com o UFC. Vamos direto pro UFC aqui. Seguinte, Canal Combate lá nós teremos no dia 8. Dia 7 de julho. Dia 7. 7 de julho, às 18h55. Mudou o horário, né, Pensador e Silvio? Depende da localidade. Mudou o horário, não mudou? Eu tenho percebido que as lutas não têm sido mais na madrugada, ou é uma constante? Depende da cidade. Por exemplo, do Las Vegas é um horário. Então, outras regiões é mais cedo porque os Estados Unidos é grande, eles variam as cidades, né? Então tem lugar que é mais... Pelo fuso horário nosso, muda para cá. Pelo fuso horário, de repente, de estado para estado, como os Estados Unidos é um país mais horizontal do que vertical... tem muita variação de horário, então a luta vai de acordo com o fuso. Ah, entendi. Bom, vamos tocar o barco. Então, no dia 7 de julho... Então, o que não é? Esse TUF não é o... O TUF é uma outra, mas vai ter mais luta aí. Não vai ter daqui do Verdun. Então, manda bala aí, Silvio. Me ajuda aí, por favor. Olha, eu vou falar então desse TUF 25 no final aqui. Vai ser dia 7 de julho, às 18h55. Nós teremos, pelo card principal, Johnsons versus Gaethje. Nós teremos Dykes versus Close, teremos Cannonier versus Bossé, Tavares versus Theodore, Johnson versus Fortuna. Aí pelo card preliminar, nós teremos as meninas lá, Hill versus Yoder, nós teremos aqui masculino, Herman versus Dollaway, teremos também feminino, Ayes versus Led, Ayes, Olhos, é isso? É isso. Isso. Ayes versus Lad, né, Lad? É Lad. E Maynard versus Shimara. Também teremos mais feminino aqui, Torres versus Lima. Vocês têm percebido que tem aparecido mais luta feminina, Pensador? Não, tem bastante luta. Tem sim, e é uma coisa boa, né? Afinal de contas, se a gente pode ter o feminejo crescendo no Brasil, por que não é verdade. Por que não o crescendo no MMA, né? Exatamente, com a cuspição de dente das meninas, né? Ou de Bobs. Tá certo. Essa mesma que você falou que a Ais, ela vai começar a luta com o Ais, depois ela vai terminar com o Ais inchados. Ais inchados. Mas e aí, Silvio, então, o que você conta aí? Vamos lá, dessa semana aí. Dia 8 vai ter a Amanda chega Nunes aqui. Estou falando do copo do vinho. Vai, chega aqui, vai lá. Vai ter a Valentina contra a Amanda Nunes, que é brasileira, né? E o Fabrício Verdun contra a Alistair Overeem, que é o holandês. Eles já lutaram duas vezes. Isso pelo UFC? Isso pelo UFC do dia 8. Dia 8. Então nós teremos lutas dia 7 e dia 8. E dia 8. Mas você acha que o brasileiro é favorito? Os brasileiros são favoritos ou não? Eles já empataram, estão empatados. Já lutaram duas vezes. A Amanda Nunes é favorita, mas a Valentina é forte. A Amanda Nunes é a atual campeã, né? É a atual campeã. É. E ela é baiana, né? Não sei, ela cara. É baiana. Do Nordeste. Amanda Nunes é atual campeã? É atual campeã. Mas não é, é a atual campeã. E a Cyborg lá, como é que A Cyborg é da categoria de cima. Da categoria de cima. E não é campeã do UFC. Se não me engano, ela é campeã da categoria Bantamweight, ou peso bantam, que quer que seja que esse diabo signifique. Peso galo, né? Peso galo, será? É peso galo? Sei lá. Bom, vamos lá. Pensador, algumas considerações aí?
Tenho. Eu separei algumas notícias sobre esse esporte tão maravilhoso, assim, tão cheio de soco na cara, fraturas, sangue, bile, suco pancreático escorrendo no chão. A primeira notícia ela não é exatamente recente, ela é de 28 de junho, mas ela é tão importante de constar aqui porque ela lembra a todos nós mortais o que aconteceria se a gente entrasse de gaiato no mundo do MMA. Pois bem, de lutas femininas, Justine Kish lutou no dia 28 de junho, se eu não me engano, ferrenhamente contra Felice Herring durante 3 assaltos na cidade de Oklahoma, valendo o campeonato. Mas assim, ela lutou tão ferrenhamente que, quando foi apanhada em uma gravata sufocante ao final do 3º assalto, ela se cagou toda, literalmente. É verdade. O disparo de barro mole foi tão feroz que nem o juiz escapou de pisar. Caraca. Depois de perder a luta, a cagona ainda brincou e disse que apenas que merdas acontecem e quem nunca fez cagada durante um momento importante na vida, ou seja, todo mundo tá nessa, com sua predisposição a jogar bosta no ventilador, ela considera agora um cargo político no Brasil. Que é isso, cara? Continuando, e sobre a Amanda Nunes, que a gente estava falando agora há pouco, ainda no MMA feminino, Valentina Shevchenko, não sei se é assim, mas eu já estou vendo tudo torto, lutará no próximo final de semana contra a campeã Amanda Nunes e prometeu não apenas não entregar os pontos, como afogar a adversária em águas profundas e turbulentas. Quando a Amanda perguntou a ela o porquê da metáfora com a água, a desafiante se limitou a sorrir, dizendo que, pelo menos, se você se cagar como a Justine, a correnteza vai levar tudo para longe. Olha lá. Já na porradaria masculina, de não mete... Pode falar. Desculpa, já na porradaria masculina, a próxima luta de não mete minha mãe no meio, senão eu meto no meio da tua, será entre Conor McGregor e Floyd Anderson. Ambos se enfrentarão em uma luta promocional para arrecadar fundos e patrocinadores, o que renderá maior receita, público e visibilidade ao torneio do qual participam. Preparados para rodar o país, chamando um ao outro de feio cara de mamão, eles agora se preparam para lutar e tiram fotos dando olhares fatais no estilo de quem peidar primeiro perde. Meu Deus do céu. Tá parecendo... E em última nota... Michael Bisping parece ter desistido de enfrentar Georges St-Pierre, mas não por vontade própria. Jorge alegou não poder lutar devido a problemas no joelho, o que colocaria a luta em espera até ele estar em condições novamente. Mas Michael desmente, dizendo que a razão de tê-lo mandado virar macho, publicamente ele falou, vê se virar homem, não foi a desistência pelo joelho, mas por ter flagrado Jorge dando uma barrigada e cantando o novo sucesso de Katy Perry com a participação da Gretchen. Ainda não se sabe quando a luta poderá voltar a ocorrer, pois Jorge já gastou 4 caixas de papel higiênico, ralacu e nada de água amarelada parar de espirrar. Tem um gancho aqui, ó. Vai lá, Silvio, tem uma baseado nessa luta das meninas aí, da Justine Kish e da Felice Herring. A confederação deles lá decidiu que defecar no octógono, no cage, resulta em derrota por nocaute técnico. Caramba! Baseado no que aconteceu Pelo menos derrota moral, né? Porque é uma vergonha, né? Não, pelo amor de Deus. Técnico vai ficar bonito, né? Olha aqui, ó, o Petros, fala Petros, o Petros chegou aqui, ele colocou, cheguei galera, é isso aí Petros, olha ó. Pois é, né, ignorar o pensador, cara. Pô, aqui ó. Bom, vou deixar um pouco dos placares da Liga de Verão do NBA, que é quando os novos jogadores que foram draftados mostram suas habilidades. A Liga de Verão vai... até o dia 17 deste mês de junho, ele tá falando aqui do NBA. Eu vou falar só aqui as mensagens dele para poder encaixar na pauta aqui. Os placares de hoje foram os seguintes: os Mavericks ganharam do Thunder de 96 a 75. Os Pistons ganharam dos Hornets de 87 por 82. E o Magic ganhou dos Kicks por 84 a 73. Neste momento, os Celtics e os Spurs estão jogando... e os Spurs estão ganhando no momento de 43 a 34 no intervalo. Ainda teremos hoje a partida entre os Sixers e Jazz, depois dessa partida. Valeu, Petros, pelo feedback aí com relação a basquete NBA, nosso correspondente direto do Pará. Ó, acertei o pensador. Galáxia do Pará. Acertei correspondente hoje. Galáxia do Pará. O que você ia falar mesmo do... Não, pra terminar, diz que se vomitar, urinar ou defecar, vai ser considerado nocaute técnico. Mas não tinha isso na regra? Já não, porque aqui no caso dessa luta aqui, observaram que o juiz demorou a parar com a luta. Não teve reação. Não. A defecada não foi motivo pro cara parar a luta.
A luta foi até o final. Como se não bastasse o sangue, não ficar lutando na merda? Não foi a defecada, foi o futum que tava rolando. Então, o pensador, imagina, não bastasse... A tava pensando em abandonar. Não basta o sangue, vai ter que lutar na merda, virou um chiqueiro. Não, mas aí decidiram parar. Se mostrar um marronzinho, vomitar ou urinar, que isso, eles vão paralisar a luta na hora e mas vai tipo dar assim, igual que o sangue pode à vontade, agora o resto, merda não pode. Porque isso não é excretar, né? Porque fluidos corporais são fluidos corporais, né? Mas a gente tem que ficar feliz que pelo menos arrotar e peidar ainda deve poder, né? Espirrar também. Depende, se for lá no Ramadã. No Ramadã não pode, é verdade. No Ramadã não pode. Vamos ver aqui, o Petros colocou, quanto ao mercado do NBA, já que nesse meio período entre temporadas, muitos jogadores são negociados, as principais até agora são, os principais, aliás, Paul George foi trocado para o Oklahoma City Thunder, e o J.J. Redick saiu e foi para os Sixers por 23 miletas tamberzetas. É mole, 23 milhões de dólares. Também. Caramba, e outras coisas. Meu Deus do céu. Que menos interessam. Valeu, Petros. A gente pensou que você fosse entrar hoje, mas a gente tá pelo como é que chama? O Talk, né? E o Talk, o Petros, ele só consegue via... Vamos lá, então a gente encerrou, tem mais alguma coisa de MMA depois dessa defecada toda aí? É que a mulher, a Férez, ganhou por decisão unânime. Todo mundo com a mão no nariz. Ô pensador, eu que sou um cara que leigo nesse, eu chego à seguinte conclusão, ou seja, o UFC e o MMA desse final de semana foi uma merda. Foi uma merda, cara. A verdade nua crua é isso, cara. Foi uma merda. Daquele dia, né? Daquele dia de 2008. Nossa senhora, vamos lá. Também foi a única chance em que a lutadora não pode garantir que ganhou por cagada, né? Ela, na verdade, perdeu por cagada, né? Meu Deus do céu. Então vamos partir para o seguinte agora, vamos lá. Então já falamos do UFC aqui, beleza? Vamos partir então pro Libertadores, ou Fórmula 1? Brasileirão ou Copa Brasil? O que você acha? Não é Fórmula 1, não? Fórmula 1? Fórmula 1. Então vamos embora, vai partir para Fórmula 1 então, porque teve o... Vamos lá, o Manolo tá aí. Manolo, nós tivemos o GP doido lá, da briga com o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel no... Que foi muito legal. Cara, foi legal? Mas, pô, foi o cara tomou 10 segundos de multa lá, cara. Foi uma palhaçada aquilo que eles fizeram, cara. O que você achou legal? Da batida do Vettel? Meu, o cara ficou parecendo briga de rua. Não, peraí. Legal, assim, aconteceu as coisas diferentes. emoção na corrida. Isso, emoção na corrida diferente. Tanto é que... Situa e os ouvintes que, como eu, não viram ou não se importam. Isso, exatamente. Vai lá, Manolo. Ocorreu o grande prêmio lá de... Vai, Manolo. Vamos lá. Pode contar. O grande prêmio da Europa, que foi realizado no circuito de Baku, no Azerbaijão, né, no penúltimo domingo, protagonizou a rivalidade extremada, né, entre o Sebastian Vettel e o Lewis Hamilton. Foi uma corrida maluca, uma corrida totalmente desorganizada, com deficiências de assistência, de guincho aos carros que pararam. Os caras não sabiam como tirar os carros, depois colocaram o guincho na pista, depois tiraram o guincho. Que era uma prova de rua, na verdade, começou a sujar muito a pista e começou a atrapalhar também. Uma equipe muito mal preparada, essa equipe de apoio que foi colocada lá em Baku, e ficou realmente uma coisa feia, né? Embora eu reputo que essa tenha sido a melhor corrida do ano até aqui, em emoção, né? Colega da graça das paradas. O que aconteceu na realidade? Com a entrada do carro do safety car, né? O carro de segurança. Esse é o ponto, quero ver o que você acha. Eu achei a tua... fala aí. Os carros vão segurando velocidade atrás do carro de segurança. O que acontece? Um carro de Fórmula 1 é projetado para andar em alta velocidade. Sim. O carro de Fórmula 1 não pode andar abaixo de 180 km, porque isso superaquece o motor e o carro não tem ventilação suficiente para resfriar. É um sistema a ar, né? Não leva água. Então, o que o Hamilton faz? O Hamilton toma a distância do carro do safety car, e depois ele dá aquela estilingada, que é para resfriar o motor. Ele, como estava em primeiro, com safety car na pista, quem dita o ritmo dos carros é ele, o líder. Então, o que acontece? Ele saiu da curva e deu um toquinho no freio para estabilizar o carro, para dar aquela estilingada. O seu Vettel colou muito no fundo dele, não deveria estar colado no fundo dele, e partiu para cima dele para
aumentar a velocidade. Ele tem que ficar atrás do Ô, Manolo, Não, posso falar? Só antes do teu comentário, ó, o Dan tá no Japão, o Dan acabou de dar um feedback pra gente, falou, ó, pode... Diga que o Hamilton freou porque quis fazer aquele teste, aquele brake test que eles chamam, na avaliação lá da equipe, ele dá um toque realmente no freio, mas não é uma coisa para fazer o Vettel encaixar no fundo dele. Não houve isso. Na minha visão, não houve. Eu acho que o Vettel estava muito colado no fundo dele, né? E a seguinte, o que é pior foi a reação do Vettel, que emparelhou com ele e jogou o carro roda com roda. Tá, Quer dizer, posso falar uma opinião? Só o Dan mandou... Antiesportivo, o Vettel está sob já vem sendo observado pelo Jean Todt. Jean Todt é o atual presidente da FIA, né, e que pensa em levar, inclusive, o Vettel a julgamento do tribunal da entidade por conta do incidente. Caso isso aconteça, o piloto vai perder, poderá ser suspenso por uma corrida. O Vettel, no ano passado, ele mandou o diretor de provas, Charles Whiting, para PQP, né? Isso há 8 meses atrás, no GP do México. Então, desde lá, o Jean Todt tá irritado com ele, querendo dar uma punição. Querendo limar o cara. Ó, só aproveitando aqui, antes de você fazer a tua consideração, o Hélio, o Dan mandou aqui pelo Telegram, Dan, pra variar, tá acompanhando a gente, mas ele está no hospital lá fazendo fisioterapia. Então fica aqui uma salve aí pro Dan, um abração pra você, brother. Até mais. Agora, você me explica por que você achou legal. É que deu adrenalina na corrida. Não, peraí, não. A corrida foi legal, deu adrenalina. No aspecto das regras, tá tudo errado. Eu não concordo com isso que o Mano tá falando. Não concorda? Se você pegar, na hora que entrou o safety car, o que o Lewis Hamilton fazia? Ele acelerava nas curvas e segurava na reta. Sim. Ele acelerava nas curvas e segurava na reta. Só que nessa curva, o que ele fez? Em vez de ele acelerar na curva, ele tocou o freio como... Aí o outro que tava acostumado, 5, 6 curvas. No mesmo batidão, o cara ele fez de propósito. Fez de propósito. É questionável, viu? Então, mas se você pega pra ver, ó, todas as curvas, ele esticava e freava na reta, pra ele sair, se o carro de segurança saísse da pista, alguma coisa assim, ele estaria em vantagem. Ele fez isso 2 voltas inteiras. Então, aí de uma hora pra outra... Quer ver? É que ele falou, não é ilegal. Não é foi como ele falou. O Lewis Hamilton tá na frente, ele tem direito de fazer o que ele quer, entre aspas. Porque ele tá em primeiro. Edita o ritmo é ele. Mas você concorda, você tá atrás. O cara estica nas curvas e freia nas retas. Você cria um hábito psicológico. Você cria um hábito psicológico. Aí o que acontece? O que ele fez? Ele ou quis brincar, ou quis tirar um salto. Não sei por que o Hamilton fez aquilo. Ele deu a freadinha e o Vettel esperava que ele esticasse. Aí bateu. Aí o que acontece? Ele ficou puto. Aí ele ficou puto da vida, colou. Aí não deveria colar do carro do Hamilton pra ferrar o carro do Hamilton, porque ferrou só o bico do Vettel. Ele foi lá e, vou me fuder, vou fuder os dois mesmo. E eu acho tudo totalmente normal. Totalmente normal. Tipo assim, os dois foram errados. Errado foi o que freou e errado também o outro que jogou o carro pra cima. Só isso. Fala, pensador. Olha, eu como não poderia me importar menos com corrida automobilística, só posso dizer que a regra é clara e quem entra fundo na traseira do outro tá errado. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Não, veja bem, não interessa. A prova que foi a atitude do Vettel foi totalmente condenável, cara. É que a direção de prova puniu ele com 10 segundos. E, posteriormente, o que aconteceu? Por ironia do destino, o Hamilton ficou com um problema aqui no fixador lateral do pescoço e ele teve que parar no box para trocar aquilo e volta. Não, dizendo, o Vettel só tomou esses 10 segundos porque deu esperando no carro do Hamilton. O Vettel não tinha tomado 10 segundos, ninguém ia tomar 10 segundos nenhum. Pra mim, a prova só deu 10 segundos pro Vettel depois que o Hamilton parou no box lá. Qual é desse problema que você tá falando do pescoço? Aí, ferrou um, vamos ferrar o outro. Daí deu a punição. Cara, aí que tá. É o que o pensador falou. O pensador falou. Pô, se o cara tava... O Vettel tá sob o olhar do Jean Todt, né? Traz carga psicológico pra frente. Exatamente. Mas peraí, aí que vem o macete da corrida, como o pensador tava falando. O cara tava lá, vindo fazer. Ele falou, bom, ele já pegou a isca. Aí o que ele fez? Deu um totozinho no freio e pronto, o cara se patifou atrás. Pô, meu, que piloto é esse, cara?
Vai ser campeão de ano, vai ser tetracampeão. Pô, tudo bem, mas tá errado, cara. Tanto é que o Manolo falou, ele tá tão errado que tomou punição lá, cara. Acabou. A punição ele só tomou porque o Hamilton, se não tinha punição nenhuma dos dois. Não tinha. Bom, deixa eu passar aqui como é que tá a colocação então, ó. Você quer que eu fale ou você quer fazer? Não, então, ó, após esse prêmio lá de Baku, que o próximo grande GP vai ser agora. Dia 9 de julho, o GP da Áustria em Inspenberg, não é isso? Sim. Spielberg, aliás. E o que acontece? A colocação está da seguinte forma: Sebastian Vettel está em primeiro lugar com 153 pontos, Lewis Hamilton em segundo com 139, terceiro lugar Valtteri Bottas com 111, quarto lugar Daniel Ricciardo, que ganhou por causa da palhaçada toda que eles fizeram, o Ricciardo se deu bem, aí ó, 92 pontos em quarto, em quinto Kimi Raikkonen com 73, Max Verstappen está em sexto com 45, Sérgio Pérez 44 pontos em sétimo lugar, Esteban Ocon com 35 está em oitavo, em nono lugar Carlos Sainz Jr. com 29 e Felipe Massa, que largou em nono, Manolo, que lugar que largou? Largou em nono e chegou... ele largou em nono, chegou a ficar em terceiro e ele falou que se o carro não tivesse dado problema ele conseguiria chegar. Ia ganhar a corrida. Ia ganhar a corrida. É segundo no mínimo. Com a saída do Hamilton e do Vettel, ele ia ser primeiro. É isso aí. Bom, mas o cara é muito azarado. Aí o amortecedor traseiro dele pipocou e ele não teve mais como segurar o carro. Bom, vamos então partir para o Libertadores, Brasileirão. Mais um instantinho. Deixa eu complementar aqui, que teve um outro momento na corrida que eu acho que foi bem interessante. No final da corrida. Pode falar. Foi interessante ver o Valtteri Bottas na última volta, já na volta da bandeirada mesmo, em cima da linha de chegada, colocar meio carro em cima do segundo colocado, que então era o Lance Stroll, que pela primeira vez foi ao pódio com o terceiro lugar. Ficando então Daniel Ricciardo em primeiro, Valtteri Bottas em segundo, Lance Stroll em terceiro, Vettel em quarto, Hamilton em quinto, né? No Mundial de Construtores, ficamos com o Mercedes em primeiro com 250 pontos, segundo lugar a Ferrari com 226 e em terceiro a RBR com 137 pontos, quase não sai. É isso aí. E é isso aí, vamos lá. Estamos seguindo, já tem outro link rolando aqui, já está ao vivo de novo. E, bom, vamos falar do que agora? De Libertadores? Eu sou Copa do Brasil, você que prefere. Copa do Brasil? Não. Copa do Brasil que foi semana passada e vamos atualizar rapidinho. Isso, vai lá. Copa do Brasil, pessoal. Semana passada não teve NetoCast, mas vamos atualizar os placares. Sim, exatamente. O Palmeiras pegou o Cruzeiro no Parque Antártica, saiu perdendo no primeiro tempo de 3-0 pro Cruzeiro, aqui em São Paulo, mas conseguiu empatar no segundo tempo 3-3. O Grêmio ganhou em casa do Atlético Paranaense por 4-0, já deve estar classificado. O Flamengo ganhou do Santos 2-0 na Arena do Flamengo e o Atlético Mineiro ganhou do Botafogo de 1-0. Certo. Os jogos de volta vão ser dia 26 de julho desse mês. Botafogo e Atlético, Santos e Flamengo, Atlético Paranaense e Grêmio e Cruzeiro e Palmeiras, pessoal. Vocês têm alguma sugestão de quem vai classificar? Não sei, eu sei que o time Isso é Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil. Eu pensei que o Vasco tivesse lá, mas o do Pensador não estava na Pensador. Olha lá, é isso aí. Vamos lá. Então toca o barco, E hoje, quarta-feira, é dia de Libertadores da América, pessoal. O jogo da noite hoje é Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras vai pegar o Barcelona lá fora, lá em Guayaquil. E já estão jogando já Atlético Paranaense e Santos. O jogo já terminou, né? O Atlético Paranaense perdeu para o Santos por 3-2. Ontem jogou o Godoy Cruz da Argentina contra o Grêmio ganhou de 1-0 fora de casa. E para brasileiro para jogar só joga o Botafogo amanhã contra o Nacional do Uruguai, né, então? Tá, e aí, como é que tá? Eu acho que sim. O Botafogo tem um jogo mais difícil. Qual é a perspectiva de chegar aí? O Grêmio já ganhou de 1-0 fora, só precisa empatar em casa, vai classificar. O Santos ganhou fora do Atlético Paranaense, deve ser o classificado. E o Palmeiras deve ganhar do Barcelona de Guayaquil, porque é mais time também. Entendi. O River Plate, que eu tinha comentado na semana passada, ganhou de 2-0 do Guarani do Paraguai, no Paraguai. Manolo, alguma consideração aí, Pensador? Não, agora é esperar os times brasileiros nos jogos de volta conseguir bons resultados. O Grêmio tem tudo para estar classificado. Vamos ver aí o que acontece com o Santos. Provavelmente a mesma coisa. Os jogos de volta acontecem na primeira semana de agosto, mais exatamente no dia 8 e dia 9 de agosto.
Isso, vai estar aqui, ó. Não, é dia 20. Aqui, ó. Você tá falando do Brasileirão. Libertadores. Você está... Libertadores, é verdade. Tá aqui, ó. Os jogos de volta aqui, ó. Nós tivemos aqui, ó, descendo aqui, nós tivemos aqui esses que eu comentei agora. Resultados, cara. Isso aí eu falei. Tá, e o jogo de volta aqui, ó, vão ter dia 6 do 7. Não, 10/8. 10/8? É por coluna esse aqui? É por coluna. Isso. Entendi. Esse lado aqui já rolou, então. Já tá rolando. Todo ele. Tá rolando aqui, acompanha, ó, já tá rolando até o Paranaense e Santos. Já terminou, 3x2 pro Santos. 3x2 pro Santos? Isso. O que mais tá rolando aqui agora? Palmeiras vai jogar o jogo da TV contra o Godoy Cruz e Grêmio já foi também. Foi 1x0 pro Grêmio ontem. Ah, beleza. Então tá bom. Então vamos tocar o barco. Qual que vai ser agora? Brasileirão? Vamos lá pro Brasileirão, né? Então fechando aqui. Isso. Brasileirão, vai lá. Brasileirão, né? Que hoje que o Corinthians é o atual líder do campeonato. Com 29 pontos. Invicto, né? Conseguiu ganhar do Grêmio na última rodada aí. Ganhou do Botafogo no último domingo aí, que foi suado também. Mais uma situação, porque estão abrindo as janelas de negociações aí. E se o Corinthians se desmantelar agora, como já aconteceu anteriormente, ele pode cair feio, viu? Essa é a grande preocupação. Eu vi o Dan falar que ele vai Corinthians agora. Vai Corinthians, valeu, pensador. Ele mandou um vai Corinthians lá no Telegram, eu perdi porque eu tava aqui restaurando a nossa vida na internet. Vai lá. Não, a janela de transferência vai ser ruim para todos os times, né? Não, o Corinthians precisa se cuidar, porque o time do Corinthians tá muito justo com os valores que tem. Se ele perder 5 jogadores ali, já... Não, 2, 3 já ferra tudo. Mas assim, o Corinthians tem que aproveitar o seguinte. Aproveitar que os times estão na Copa do Brasil e na Libertadores e ele não está. Todos os times que a gente comentou, vai estar tudo jogando às quartas-feiras. O Corinthians vai jogar várias vezes só o domingo. Então ele vai ter tempo para descansar, treinar em equipe. Se não vender ninguém, e os outros times começarem a se matar na Libertadores e Copa do Brasil, abandonarem o brasileiro, o Corinthians é sério candidato ao título mesmo, ou no mínimo ficar o negócio agora é abrir uma vantagem, criar uma gordura para poder ficar tranquilo para a segunda fase. 7 pontos de diferença ainda não é grande coisa, mas já é um alento. Então, mas o que conta é que, tipo assim, o Grêmio, que é o segundo colocado, tá na Libertadores, o Flamengo, o Palmeiras... Só vão estar jogando para valer na segunda fase. Só vão estar isso. Enquanto ele vai ter que tentar abrir gordura agora. Tem que abrir a gordura agora. Ô, pensador, né? fora o Vasco, você torce para algum time do Sul aí? Eu? Chapecoense, claro. Chapecoense, verdade. Chapecoense que Chapecoense? Fez uma coisa muito feia, mandou o técnico embora, o Wagner Mancini. Eu já sabia que iria e eu avisei antes. Wagner Mancini o cara não tá vindo bem, cara? Foi campeão de Santa Catarina. Então. O Chapecoense nunca tinha sido bicampeão estadual. Mas ele chegou numa fase que havia uma comoção muito grande no clube, foi depois do desastre, a perda dos jogadores, diretoria, técnico, aquela coisa toda. Ele entrou no momento onde ele ia ser colocado lá em cima como técnico que ia manter a Chapecoense, mas eu conheço o trabalho do Wagner Mancini, que já foi técnico do Vitória da Bahia 2 vezes aqui e saiu da última vez num estado lastimável. Então eu sei a condição dele. E sabia que não ia ser grande coisa. Assim também como, aproveitando o gancho da coisa de técnico, o Rogério Ceni, né, que foi demitido do São Paulo, não tem absolutamente culpa nenhuma do que aconteceu. Vamos deixar nossa brincadeira de lado, a gente é corintiano, mas esquecendo a zoação um pouco, o Rogério Ceni foi usado como garoto propaganda para essa diretoria fajuta que o São Paulo tem aí. É verdade. Então o cara foi garfado, não estava em condição de assumir o porte de um time como o São Paulo. Isso ele não estava com isso mesmo, condição ele não tinha. Ele quis encarar uma coisa... Um passo mais com a perna. Porque ele foi o ídolo do time. Então, isso só foi mesmo para eleger a diretoria safada que o São Paulo tem hoje. É isso. Detalhe, o São Paulo está trocando de jogador toda semana. Toda semana o jogador tem 3, 4 jogadores novos do São Paulo. Não vai para lugar nenhum assim, cara. Vai ser rebaixado. Ele começou o ano com 20 caras, em junho tinha outros 10 caras diferentes. 10 diferentes. Nessa batida aí vai ser rebaixado. Agora, o técnico mais provável que venha para o São Paulo é Dorival Júnior, que estava no Santos. Provavelmente deve assumir o São Paulo agora e dar uma cara nova para o time. É bom porque a gente tem competição, rapaz. O Campeonato Brasileiro tem que ser competitivo.
Poxa, uma situação dessa que ficou o São Paulo, pelo amor de Deus. E depois como é que eu vou zoar os caras na segunda divisão? Peraí, só pra confirmar, complementando a sua informação, o Dorival Júnior já é novo técnico do São Paulo. Já é confirmado? Já? Confirmado. Então pronto, já é. Então. Beleza. Não, e o Ceni vai ganhar 5 milhões de multa aí, né? O acordo dele vai até o final de 2018, viu? Mas se ficar também, né? O São Paulo, do jeito que é... Vai continuar sendo o ídolo do São Paulo, isso é bobagem. Olha, aqui a gente já falou então do Campeonato Brasileiro, nós falamos no Copa Brasil, já falamos no Copa Brasil, né? Já. Posso eliminar aqui então? Isso. Vamos falar da rodada desse fim de semana, Hélio? Isso aí. Vamos. Não, porque o Ciuf, você guardou aquelas curiosidades que você trouxe da semana passada? Alguém tem algum ponto polêmico hoje pra gente deixar? A polêmica era o Rogério Ceni, né? Não, eu achei a corrida também, a pancada do cara lá. Só teve polêmica nesse episódio. Esse episódio tá sendo quase um ratinho. Cara, eu não posso rir, cara. Eu tô aqui com a garganta estourada. Esse episódio aqui tá sangrento, cara. Pô, Fórmula 1, MMA, futebol tá. Futebol, cai, internet, olha. É tanto mamilo passando aqui que 3 já rasparam na minha cara, cara. Eu tô quase ficando excitado aqui. Mas então vamos seguir, então, vai. Fala aí, Leão. Fala os jogos da rodada desse fim de semana, então. Isso, vai lá, Hélio. Vamos lá. Sábado, Atlético Goianiense Vitória, às 16 horas, lá em Goiás. Também no sábado, em São Januário, Vasco e Flamengo, às 18 horas. Sábado também, Corinthians e Ponte Preta, na Arena Corinthians. Domingo, às 11 da manhã, na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Paranaense. Certo. Domingo, às 16 horas, jogo da TV, Cruzeiro e Palmeiras. Também às 16 horas, Grêmio e Avaí, na Arena Grêmio. Bahia e Fluminense na Fonte Nova, às 16 horas. Esse deve ser o jogo para o Rio de Janeiro e para o resto do país. Botafogo e Atlético Mineiro, às 19 horas, no Engenhão. O Clássico Paulista vai ser no domingo, às 19 horas, São Paulo e Santos. Ou melhor, Santos e São Paulo, porque vai ser na Vila Belmiro o jogo. E na segunda, para terminar a rodada, vai ser Coritiba e Sport, no Couto Pereira, em Coritiba, pessoal. E o Dan, mesmo na fisioterapia, ele não perde o vai Corinthians dele, né, cara? Sempre, vai. Pelo amor de Deus. Você falar em Corinthians, vamos deixar o Silvio falar de umas curiosidades. A gente tá agora que já começou o outro mês, nós temos aqui 34 minutos. A gente tá com uma certa fome. Não, só pra falar. Maravilha. Vamos falar de nado sincronizado hoje? Isso, pode. Ontem fez aniversário disso. Cara, você quer me matar aqui, bicho? Ao vivo, eu engasgando com uma naftalina preta de rosa aqui, bicho. Ontem fez 5 anos do aniversário. Das Gorgas. Meu Deus do céu, cara. Vai. Ontem foi aniversário de 5 anos que o Corinthians conquistou a Libertadores ontem, hein? 5 anos? 5 anos atrás o Corinthians conquistava a Libertadores. A primeira vez? Pela primeira vez, na América. Enquanto outros já tinham conquistado várias vezes, né? Mas é sempre bom lembrar. Vamos lá. Tendencioso pra caramba, vai. Vamos lá. Silvio, curiosidades aí que você trouxe aí. Hoje o Diego Maradona recebeu um título de cidadão honorário de Nápoles, né? Peraí, Maradona em Nápoles? Você viu que ele jogou no Nápoles. Ele jogou no Nápoles, anos. Anos na Itália. Mas pera, o cara não tá lá há quanto tempo pra ganhar um título honorário agora? Eu só quero saber, ele já cheirou esse título? Exatamente. Oi. Quem concedeu esse título honorário, ele foi a máfia italiana? Foi? Bem, por meio do prefeito, né? Eu ia falar do Pablo Escobar, mas ele já morreu. O pensador, você falou mesmo, quero saber se já envolvido lá na época. O pensador disse o seguinte, ó, como é que é, pensador? Você já cheirou o título, como é que é? Já cheirou os troféus. Tem que dar o título pra ele, mas só a foto, que se der o título, ele vai bater o título no espelhinho e acabou-se ali. Então, teve gente lá que achou ruim. Não, lógico, você é o que nem todos sabendo disso. Depois de não sei quantos anos, o cara não tá lá quantos anos? 10 anos? 30 anos. Ah, pelo amor de Deus, bicho. Foi nos anos 80 que ele jogava lá? Ah, para. Foi nos anos 80, finalzinho, 90. E escuta, esse negócio dá dinheiro pro cara? O cara ganha alguma coisa? Você receber cidadão honorário de São Paulo. Não, cidadão honorário lá de Nápoles, o cara vai ganhar dinheiro com isso, é isso? Não é bem um dinheiro, é um título de honraria. Ah, pelo amor de Deus. Tipo comendador, deve ter sido, depois de tanto tempo, deve ter sido que nem Oscar honorário. Quando o pessoal não sabe quem premiar, eles escolhem, mete o dedo nessa lista e vê quem sai. É isso foi aí. Ele dessa vez. É isso aí. Tomara, porque se tiver dinheiro rolando é uma sacanagem, né, meu? Deve ganhar alguma coisa. Mas o quê? Deve ganhar o quê? Sei lá. Um x-salada e uma coca. Uma pizza, uma coca quente e um pão com ovo. Vamos lá, tem mais alguma coisa aí, Silvio? Aquela que a gente comentou aquele dia lá sobre aquela foto do Lula com a Aécio. Não, mas em esporte isso? Em esporte.
que tem a ver? Você não viu aquela matéria, né? Vocês vão falar de drogas de novo, é isso? Não, mas vamos peraí, continuar mas o no que tem a meio, ver né? com Fala esporte isso? Hoje é boletim de esporte. Jogaram bola juntos num time lá em Brasília. E tem uma foto muito bacana. Cala a boca, Aqui, bicho. eu te mando. Mas que ano foi O isso? Silf 1987. desenterra, o pensador Silf desenterra algumas coisas Deixa eu ver assim aqui se eu acho aqui. do além, cara. Eles jogaram bola juntos. Jogaram bola num time E lá, continuam assim, ó. recebendo bola juntos, né? Bolas, Ah, muitas bolas, né? A bola, por acaso, era a Constituição Brasileira? Porque Provavelmente. Pera, tem que ver o nome do time. Pera olha aí, lá, ó. olha lá. Vamos começar a ler o negócio. Vai, lê. Lula e Aécio no mesmo time de futebol. O Geradores FC. Exatamente. Era o time 51 contra o time da Coca. É isso? Ó, da Coca aqui, ó, da Coquinha, né? A matéria do Richard Jacobas, que é um amigo nosso aqui de perto, né? O fato aconteceu na década de 80, né? Mais precisamente em 1988, quando a foto acima, que vocês vão ver Certo, depois, né? ok. Foi feita. Os dois jogavam futebol juntos toda semana no campo de futebol do Corpo de Bombeiros em Brasília. Lula era lateral esquerdo e o mais animado da turma, enquanto Aécio atuava no meio campo. Imagine esses dois fazendo combinações pelo lado esquerdo. A pelada era chamada de futebol da Constituinte. Imagina Olha, só essa eu turma falei? marcando. Visionário. Imagina só que essa não ia turma. jogar de lateral. Se botasse ele no gol, ele não ia conseguir agarrar a bola com 9 dedos só. O Dan mandou assim, não vai sair do tema das drogas mesmo? Hoje né? tá- agora virou. tá permeado, né? Agora o esporte virou. Bom, já que. Ó, já e que na você tá foto, falando não, só pra de- terminar, e aqui na foto que vocês vão ver depois, tinha o Marguito Vilela, o José Richa, o Antônio Patriota, o Lula, Cássio Cunha Lima, Eduardo Jorge, mais alguns. E o Temer era o Gandula, é isso? Ah, Não, tem mesmo. e aqui o Almir lá de Osasco chegou, os Petralas, pronto, meu, agora lascou. E o Ué, Vitor Bauais. virou, o Neto, Colândia FC. não, o Isso era um time de ladrões ou o que diabo era isso? Pelo Abriram amor a de porta Deus. do Vou mostrar a foto aqui pro Neto, só pra ver a imagem do Lula. Olha aqui, ó. Olha lá. Você não tinha visto aqui, não? quem é verdade, quem é? Não, manda aqui. Não vai dar pra quem no ao vivo, não vai dar pra Não, mas só aqui não, vocês verem aqui, ó. Ah, Vocês que estão ao vivo, ó, o Lula, a mãozinha dele Olha lá a aqui, assim, ó. mãozinha lá, olha lá. E o Aécio aqui embaixo, o jeitão Não, dele aqui, ó. brincadeira, ó. Esse foto. NetoCast Esportes degringolou. Ô, Silvio, Ah, o nosso amigo pensador tá perguntando dentro de um time desse, quem era o árbitro? sei lá. Será que era o Moro? Não era mesmo. Era o garoto. né? Mas vamos lá, Manolo, traz alguma curiosidade. Você trouxe alguma Deve curiosidade? ter sido o Collor, né? Ou PC Farias? Aí. PC Farias era o Gandula. Vai, Manolo. Gente, já. Então, já que a gente está falando de curiosidades, eu fiquei devendo aqui, na semana retrasada, quando nós editamos o nosso último programa, que nós abrimos o questionamento de que quando teria sido a primeira partida oficial de futebol do Brasil. Ah, é verdade. Não, foi na América Verdade. do Sul. América do Sul. Então, eu peguei o seguinte, a primeira partida oficial de futebol do Brasil. Então, mas aí que tá, Manolo. Era na América do Sul. O Silvio trouxe da América do Sul. Não, eu falei Brasil. No Tá, caso dele ok. é Brasil. Não, tudo bem. No teu Matéria- caso, então, vai. Qual que foi a do Brasil, então? Então foi assim, no dia 14 de abril de 1895, Porra. que foi, isso há 122 anos atrás, foi uma partida que promovida pelo Charles Miller, né? Sim. Que foi considerado o Tem precursor testemunha? do futebol aqui no Brasil. Verdade. Porque Tanto ele é que chegou tem a com praça. duas bolas usadas lá, um pátio chuteira, um livro de regra, uma bomba de encher bola. E eles criaram foi uma partida entre o São Paulo Railway, que era dos ferroviários, e Railway. a Companhia de Gás. Nossa né? senhora. Os Pronto, ferroviários ganharam de 4-2 para a Companhia de Gás. Meteram ferro na companhia de gás, é isso? Meteu ferro. Não, a companhia de gás meteu ferro neles. Pois é, mas Meteu foi daí trilho que surgiu neles. a Ferroviária, um time que na época era até, né, que já foi um grande time em São Paulo, que hoje acho que é a terceira divisão, não é não, Hélio? Ferroviária. Talvez acho que nem existe mais a ferroviária, viu? Não Será? existe mais não, né? Acho que nem ela não existe mais, não. Não, era um time, você lembra? A gente colocava no jogo do Loteria Esportiva, Ferroviária. Nossa, loteria Já, esportiva. ferroviária, aqui de Céu. Piracicaba, aqui de Piracicaba. América Ribeirão Preto. Não, bons tempos, bons tempos. Outra coisa interessante é que nessa época, pessoas negras não jogavam futebol, só quem jogava futebol eram os brancos. Isso. O Vasco da Gama foi o primeiro time. pioneiro em colocar um jogador negro a partir da década de 20. Você sabe Olha por... isso, tá me fazendo chorar, cara. Olha só, Vasco. Vasco. Olha lá, Vasco é só felicidade. Não, A o Dan primeira já... coisa é que o Vasco não foi vice, ele foi o primeiro. Foi o primeiro,
Outra coisa. E o primeiro time de futebol oficial do Brasil foi o São Paulo Athletic Club, que foi São fundado Paulo em 13 de Athletic maio Club. Meu de Deus, 1888. Entendeu? O nosso Coringão foi fundado dia 1º de setembro de 1910. Não, o Dan tá mandando aqui, ó. Aqui, ó. Começou com merda e agora vai em droga. Aqui, ó. O Ferroviário é velho mesmo, hein? Olha lá. Deve estar junto com a Portuguesa. Não acho. Você chegou a assistir esses jogos, cara? Eu tive lá, tinha cadeira cativa. Tinha cadeira cativa. Assistiu, hein? Tô falando, hein? Rapaz, isso aí é um oráculo, rapaz. O Manolo é nosso porto seguro aí de esportes. Nosso departamento Então, a primeira partida de futebol no Brasil foi em 1895 e o primeiro time brasileiro foi fundado em 1888. E quem que era, Manolo? O primeiro time, quem que era? O São Paulo Athletic Club. Athletic Club. Não existe mais também. Não, acho que não, né, mas uma curiosidade. Morreu todo mundo, Você né? sabe que existe aquele termo pó de arroz? Ah. Relacionado a isso que o Manolo falou. Porque como os jogadores negros não podiam jogar... eram proibidos de jogar, passavam um pó de arroz nos jogadores negros para eles jogarem. Muito bom. E isso foi muito usado no Fluminense. É por isso que a torcida do Fluminense tem como símbolo pó de arroz. Isso mesmo. Olha aqui. E o Almir colocou assim: é os incas venusianos versus Tupinambás. Não, Almir, esse jogo foi outro. Foi os incas venusianos contra Incas venusianos versus Tupinambás é o Almir lá de Osasco. Então rolava um canibalismo, né? Sim. E o Dan aqui tá zoando com você, Manolo. O Dan falou assim: ó, o Manolo viu a bola ser inventada, gente. O que é isso? Com certeza. A roda também. Bom, é isso, gente. Bom, só pra terminar. Então, nós temos aqui 24 minutos. Não vamos ficar entrando com linguiça também, né? Não. Você comentou rapidinho eu comecei do 45 anos, fez o Prêmio de Libertadores pela primeira vez. E hoje, dia 5 de julho, faz... Putz, agora a calcular foi boa. Em 1982, 5 de julho de 82, a seleção brasileira, que é tão cultuada como uma das melhores, perdeu pra Itália a Copa de 1982. De 82. Saiu até uma reportagem no UOL. Foi hoje, 5 de julho de 82. Rossi. O Rossi, Não, saiu uma reportagem hoje no UOL dizendo os erros. Pô, aquela Copa, olha, aquela Copa lá, o Pensador deve ter assistido também. Cara, aquela Copa foi uma tristeza, né, cara? Todo mundo... Pô, de 82, olha, de 82 foi uma das Copas mais bonitas que eu consegui assistir, cara. 82, cara, 86 foi uma coisa aqui que não é bem a minha praia, mas para dizer que eu falo também. Vamos falar de MMA aqui, um detalhe. Vai. Vocês viram aquela polêmica do juiz, o juiz brasileiro. Vi. Eu vi. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês acham o que aconteceu? Aquilo ali, ele deveria ter impedido a luta ou não? Deveria. Mas expliquem pra gente, expliquem o que aconteceu, por favor. Seguinte, um lutador, eu não sei de que país os dois eram, deu um mata-leão no outro, só que aí acontece, o cara já tava quase adormecendo, ele não ia dar o mata-leão. Certo. O juiz viu bateu as três. Ia bater as três. Certo, ele já viu que ele não ia cair, que acontece, ele terminou a luta. Só que na hora que o cara soltou, ele abriu o olho e, não, eu não bati, eu não perdi a luta. Não, ele bateu, vocês falaram que bateu. Não bateu. Ele não bateu, não se rendeu. Na hora que ele ia bater, pouco antes de desmaiar, o juiz interrompeu a luta sem ele ter batido. Então ele interrompeu, foi um desmaio. Ele estava com os braços moles, já desfalecendo. Tava assim, desfalecendo. Por isso que ele não bateu. Isso também achei isso aí. Ele teve entrevistou alguns jogadores. O que deu isso aí? Não, deu que a não aceitação do grande público. Ataque de oportunidade. O cara voltou a circulação pra cachola. Isso. E ele se entendeu o que estava acontecendo. Foi isso mesmo. Não foi. Acontece mesmo. Não, e aí foram alguns lutadores, isso acontece? Eu não bato não, já dormi umas 4 vezes que o cara dando sossega-leão. Mata-leão. E eu não bato não, porque você vai perdendo o sentido, eu não quero perder a luta. Mas aí, é o que o pensador falou mesmo, é interessante isso aí, porque o que acontece, o cara apagou e não bateu. Mas e aí, o cara chegou. Peraí. O juiz interrompeu a luta, o cara voltou à consciência. Como é que decide isso? Não, aí que vem o juiz deu nocaute. Quando o juiz deu nocaute, ele voltou assim.
Como é que é, pensador? Deixa o pensador fala aí, pensador. Pois é, mas independente do que possa acontecer, a palavra do juiz ali na hora, a análise é dele e tem que valer como oficial. Entendi. Ele julgou a situação ali na hora viu que o cara não tinha condições de lutar. Se ele voltou, se depois deram um alho para ele cheirar ou jogaram um balde de água na cara dele, tanto faz. Ali naquela hora o juiz tomou a decisão correta. Eu não acho que esteja errado. Não, então. Não, o problema foi que o Dana White, que é o presidente, e o grande público achou que tinha que ficar até o final. O cara bateu ou desmaiar. Entendeu? O cara ia desmaiar. E o juiz é brasileiro. E o juiz é brasileiro. Até o Dan tá concordando aqui, ó. O Dan já tá colocando aqui, ó. Do UFC, quando o UFC foi criado, dois homens entram, um homem sai, estilo Mad Max. Até o Dan lá, que é adepto do sumô, lá com aquele corpo dele, gigantesco, tá dizendo que é nocaute técnico, cara. Que é. Não é nocaute técnico. Ele tá colocando, não é nocaute técnico, é nocaute técnico. Finalização. É nocaute técnico, cara. Não deixa de ser nocaute técnico. Não bateu a mão no chão para pedir o arrego dele, porque ele já estava ficando inconsciente, as mãos dele estavam direitas. Então pronto, eu acho que é no técnico. Mas imagina o presidente da franquia. Você realmente se definiu ao Dan como lutador de sumô, aquela criatura praticamente em baixo relevo. Obviamente, quem conhece o Dan vai entender a piada. O cara bidimensional. Enfim, mas o presidente do UFC, para promover, falou que o juiz está errado, que ele quis aparecer mais que o espetáculo, que ele foi. Que ele condenou o coraçãozinho que ele faz. Condenou o coração. O juiz também não tinha que fazer isso também, né, mano? Porque o sensor de mimimi está apitando já aqui, ó. Mimimi. Exatamente, pensador. É sensor de mimimi. Mas foi boa essa, foi bom ter lembrado dessa. Mais alguma? Não, vamos encerrar? Vamos continuar depois para tomar umas aqui ou não? Vamos encerrar. Campeonato de bocha. Bocha, então. Em Palmital tivemos campeonato de bocha. Você vai querer que a gente fale sobre cuspe à distância, aí vai ficar complicado. Vamos lá. Aí somos eu aqui em Santa Catarina e Bob Cuspe em São Paulo, a gente já leva o campeonato e pronto, acabou. Olha aqui, ó, só pra então a gente encerrar, o Dan deixou a última mensagem aqui, ó. É igual o boxe, o cara pensa que tá bem, mas tá grunge total, tá grog. Tá grog, tá grog. É pra isso que existe um juiz, senão faz assim, ó, continua a luta, quando um tiver morte decretada, o outro venceu. Eu deixava, E o Almir colocou aqui também, ó, o cara já estava mole, ele não tinha condições de bater a mão, acabou. Cara, é nocaute técnico, cara, não tem jeito. Exatamente. Então é isso, vamos encerrando por aqui? Só uma última pergunta. Manolo, você vai torcer pro Hamilton ou pro Vettel ser campeão? Então, agora, nesse momento, eu tô torcendo pro Hamilton. Só pra saber. Mas... A minha opinião, vocês sabem qual é a minha opinião. Você, depois que o cara bate na traseira, você defendeu o cara. Pro Hamilton apenas porque o lado disciplinar do Vettel tá precisando ser colocado no lugar. O Vettel tá muito disciplinado e o que é pior, ele anda culpando todo mundo pelas derrotas dele, quando ele deveria estar preocupado em fazer uma corrida mais limpa. É isso aí. Beleza. É isso aí. Bateu na traseira, bicho. Acabou. A regra de. Manda o Contran lá brasileiro. Tá no manual do Detran, cara. Acabou, exatamente, pensador. Não me venham, hein? Não me venham com churumelas. O cara ficou treinando lá. O cara falou assim: já pegou o macete. Então foi lá, deu um totozinho, o cara caiu igual um marreco, bicho. Vai ser campeão, hein? Vai ser campeão. Tudo bem, cara. É muito mais piloto que o Hamilton. Eu espero mais piloto que o Hamilton. Eu espero que vença o melhor. Agora que vença dentro das possibilidades. Exatamente. Bom, então é isso, gente. Vai deixar um abraço pra quem é o Elhão? Um abraço para todos os nossos ouvintes. Dia 2 você vem. Dia 2 de agosto você vem. Eu venho então nós temos aqui, vamos pegar o calendário de julho. O Hélio tá comprometido. Dia 12, 19, 26 e 2. Pronto. Isso. Pronto, já era. Tem mais audiência. Você, se não tiver congelado lá no teu Polo Norte, né, Silvio? Boa noite a todos e vamos ver como é que vai ser esse inverno, né? Silvio fica capotado pra caramba. Eu já tô aqui muito tio louco com esse vinho. Manolo, vai deixar um abraço pra quem? Um abraço para todos os nossos ouvintes queridos aí que assistem e prestigiam o NetoCast Esportes. Um abraço para todos vocês, meus amigos queridos. Um beijo no coração. É isso aí, pensador. Um abraço para os ouvintes, obrigado por escutarem a gente. E para Justine Kitt, um beijinho e comer bastante banana, que é para segurar a diarreia na hora da luta, é sempre bom. Então é isso, gente. Olha, vamos encerrando então, pedindo desculpa aqui, porque o Spreaker caiu novamente. Quase não acontece, né?
Então, é uma conspiração governamental para tentar manter a gente afluente. Cara, tipo eles assim, não vão conseguir. Não vão conseguir, porque a gente vai ter mais Ibope que a Globo, eles estão revoltados conosco. Então acontece. Pensador, desculpa pelo início que aconteceu aí. Eu não tinha visto que você estava online, que para mim você tinha desaparecido. Então, cara, mas não, é não isso. tem problema. Eu sou uma criatura meio ignorável. Eu acordo de manhã, quando eu vou no espelho, nem o espelho nota e não me mostra o reflexo. Vampiro. Então tá bom, senhores e senhoras, muito obrigado. O senhor não teve senhoras nenhuma, por que eu tô agradecendo senhoras? Sim, sabe. É isso aí, até o próximo. Eu posso ser senhora, se você Não. Depois que você vê que aquele negócio sai da lata lá, esquece. Esquece o sai da lata, aqueles nomes que o pensador de escola é complicado. Então é isso. Até o próximo Netcast Esportes e fomos!